Oi, turma! Vamos a mais uma videoaula hoje. E na nossa videoaula de hoje, a gente vai continuar a revisão do conteúdo do segundo bimestre do ano passado, tudo bem? Então, vamos lá? Ano passado, vocês viram o quê? Vocês viram um pouquinho sobre o clima, sobre os fatores que influenciam o clima, sobre previsão do tempo. Então, é isso que a gente vai conversar hoje, tá? A gente vai relembrar a nossa videoaula de hoje. Então, para começar, vamos relembrar os conceitos de tempo e clima. Qual é a diferença entre eles? Então, primeiramente, tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológicas de um dado lugar em um determinado momento. E isso está sujeito a variações, tudo bem? O que eu quero dizer com isso? O tempo, na verdade, ele é a condição atual da atmosfera e isso pode mudar de um instante para o outro. Um exemplo, quando eu digo assim, hoje o dia está quente e úmido aqui no Rio de Janeiro, eu estou me referindo ao tempo, tudo bem? Vou comparar agora com o clima para facilitar um pouquinho. Clima vai ser o quê? O comportamento do tempo em um determinado lugar durante um longo período. Então não é a mesma coisa momentânea, tá? Um exemplo, na Amazônia o clima é sempre quente e úmido. Vejam bem, quando eu falei em tempo, que é algo momentâneo, eu usei o hoje. Quando eu tô falando do clima, que é algo que que é o comportamento do tempo durante um longo período, né? Eu me referia sempre, tudo bem? Bom, agora que a gente viu a diferença entre tempo e clima, a gente pode falar um pouquinho sobre os fatores que influenciam ali no clima, tá? Existem mecanismos que vão atuar sobre os elementos climáticos e vão poder modificar esses elementos. Já já vou relembrar para vocês quais são os elementos climáticos que eu estou falando, tudo bem? Esses fatores do clima, eles podem ser de três tipos. Eles podem ser astronômicos. Os fatores astronômicos, eles vão ser aqueles que vão acontecer por conta dos movimentos da Terra e da inclinação do eixo, tudo bem? E aí, esses fatores astronômicos são os que vão provocar as mudanças climáticas de acordo com as estações do ano, com a duração do dia e da noite, porque está justamente relacionado com os movimentos da Terra e com a inclinação do eixo da Terra, tudo bem? Temos também os fatores meteorológicos. Os fatores meteorológicos, eles vão estar relacionados com os movimentos da atmosfera. Exemplo, circulação das massas de ar, a passagem das frentes, então está bem relacionado com esses movimentos da atmosfera, tudo bem? Enquanto que os fatores geográficos, né, que é o nosso último tipo aqui, eles vão estar relacionados às características naturais da Terra, tudo bem? E o modo como elas influenciam a diversidade climática. Temos alguns, eles são os que têm um maior número, tá? Os fatores geográficos. E aí a gente tem aqui uns exemplos: latitude, altitude, relevo, distribuição das massas continentais dos oceanos, ou seja, continentalidade, maritimidade. A gente vai falar sobre tudo isso com mais calma nos nossos próximos slides, tudo bem? Então vamos dar sequência. Como eu falei para vocês, os fatores do clima, né, que influenciam o clima, eles vão modificar e influenciar ali os elementos do clima. E quais são esses elementos? Bom, primeiro, os elementos climáticos, né, o que são elementos do clima? O que são elementos climáticos? Eles são grandezas meteorológicas que podem ser medidas por instrumentos específicos. E essas grandezas meteorológicas, elas vão ser responsáveis pelas características que retratam o estado da atmosfera. Tudo bem? E o que são os fatores do clima, né? A gente viu que tem três tipos, mas o que são? São fatores geográficos capazes de modificar o clima, pois eles influenciam os elementos climáticos. Então aqui a gente vai focar um pouquinho mais nos fatores geográficos. A gente viu que tem os astronômicos, certo? E que nós temos os meteorológicos, mas a gente vai definir melhor aqui os geográficos, tudo bem? Bom, existe uma relação entre os fatores e os elementos climáticos, bem? E qual é essa relação? A diferença de clima de uma região para outra, ela vai acontecer por quê? Porque cada um vai apresentar um conjunto diferente de fatores climáticos. E esses fatores vão ser responsáveis ali pelo comportamento dos elementos do clima daquela região, certo? Bom, dado isso, agora sim, a gente vai falar sobre os principais elementos climáticos, né? Quais são eles? Primeiro, temperatura. O que é temperatura? A temperatura, ela apresenta o grau de calor da atmosfera, ou seja, o aquecimento do ar. O instrumento que a gente pode utilizar para medir essa grandeza é o termômetro, tá? Temos a umidade. O que é a umidade? É a quantidade de água na forma de vapor, ou seja, no estado gasoso que eu tenho presente na atmosfera.
tudo bem? Continuando, a gente tem a pressão atmosférica. O que é isso? A pressão atmosférica é a força exercida pelo peso da atmosfera sobre a superfície terrestre, ou seja, o peso ali da atmosfera, a atmosfera em si, vai exercer uma força sobre a superfície terrestre. E isso a gente chama de pressão atmosférica, tudo bem? O instrumento que a gente pode utilizar para medir a pressão atmosférica é o barômetro, tá? Temos também o vento, que é um dos principais elementos climáticos. O vento, ele é um movimento de parcelas de ar na direção de uma região de maior pressão para uma região de menor pressão, com uma determinada intensidade. Então, o vento, ele vem, essas parcelas de ar, né? Elas vão vir de uma região de maior pressão para uma de menor pressão, tudo bem? E um instrumento que a gente pode utilizar para medir isso é o catavento, tá? A gente consegue ver a direção da movimentação ali dessas parcelas de ar, tudo bem? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os principais fatores climáticos. A gente viu os elementos, certo? Agora a gente vai ver os fatores, que são eles que influenciam os elementos, tudo bem? Então, a gente tem, primeiro, latitude. A latitude, ela representa a distância da linha do Equador. Ou seja, a linha do Equador é uma linha imaginária ali, que passa pelo meio do globo no sentido horizontal, tá? Quanto maior for a latitude, menor é a temperatura. E, por exemplo, os locais que estão próximos à linha do Equador, eles vão receber maior incidência solar. E por isso eles vão apresentar maiores temperaturas. Tudo bem? Então, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Quanto menor a latitude, maior a temperatura. Tudo bem? Temos também a altitude. A altitude, ela vai estar relacionada à distância vertical, em metros, tá? De um determinado ponto em relação ao nível do mar. Quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Então, aqui, ó, a gente tem aqui o nível do mar. Quanto maior a minha altitude, ó, lá no alto de uma montanha, a minha altitude é maior, certo? Então, a minha temperatura aqui em cima é menor. Tá vendo que eu tenho gelo aqui? Enquanto que aqui, próximo ao nível do mar, eu vou ter temperaturas mais elevadas. Tudo bem? Bom, nós temos também as correntes marítimas. O que acontece? As correntes marítimas, elas são o quê? Porções de água que vão se deslocar pelo oceano, pela ação do vento e também pela ação da rotação ali da Terra. E essas correntes, elas vão ser capazes de alterar a temperatura atmosférica. Eu posso ter correntes frias, que são mais profundas, ou correntes quentes, que são mais superficiais. Tá vendo aqui eu tenho um exemplo para vocês mostrando os diferentes tipos de correntes. Eu tenho correntes quentes e correntes frias. E essas correntes, elas são capazes de alterar a temperatura da atmosfera, tá? Então, é assim que elas influenciam no clima. Temos também o relevo. Aí, como é que o relevo ele influencia nos fatores climáticos, né? Na verdade, como é que o relevo, sendo um fator climático, influencia ali nos nossos elementos climáticos? Bom, o que acontece? As paisagens físicas do planeta, elas vão acabar influenciando diretamente no clima. A gente tem diferentes tipos de relevo. Planícies, planaltos, montanhas, depressões, tá? E aí, o relevo em si, esses diferentes relevos, né, eles vão se relacionar com a altitude, com a temperatura e com a umidade. Por quê? Eles vão conseguir facilitar ou dificultar a circulação das massas de ar. Se eu tenho uma montanha, né, às vezes a circulação de ar ali é mais difícil, as massas de ar é mais difícil. Então, o relevo influencia dessa maneira. Da mesma forma que, se eu tenho no alto de uma montanha, a minha altitude é maior, né? E a gente viu que quanto maior a minha altitude, menor a minha temperatura. Então, isso tudo também está relacionado com o relevo. Continentalidade e maritimidade. Ambos aqui vão se relacionar com a temperatura e com a umidade, tá? Por quê? Isso vai se dar devido à proximidade e ao afastamento em relação ao mar. Tudo bem? Por exemplo, eu tenho lugares que vão sofrer influência da continentalidade. Nesses lugares, né, que ficam ali no interior do continente, que são distantes do oceano, vai ter uma variação maior de temperatura ao longo do dia, com altas taxas de amplitude térmica. Então, essa é a influência, tudo bem? Bom, agora que a gente viu, né, os fatores e os elementos climáticos, a gente viu a diferença entre tempo e clima, a gente pode falar um pouquinho sobre previsão do tempo. O que é prever o tempo? Vocês já se perguntaram assim, que roupa eu visto hoje? Como é que está o tempo hoje? Como é que eu sei o que eu tenho que vestir? Então, prever o tempo é a gente conseguir determinar as condições futuras do tempo.
a partir da combinação da observação da atmosfera em um dado instante local, tudo bem? Com o conhecimento do que acontece em torno daquele local. Então a gente tem que considerar temperatura, vento, umidade, pressão, precipitação, tudo isso, para que a gente possa prever e determinar as condições futuras do tempo. E aí a previsão do tempo, ela vai ser muito importante para diversas áreas, tá? Além da nossa preparação diária. Como eu falei para vocês, às vezes a gente nos pergunta como é que está o tempo. Vou olhar a previsão para saber se eu tenho que levar um casaco, se eu tenho que levar um guarda-chuva. Então, além disso, a previsão do tempo ela vai ser importante para aviação, para navegação, para agricultura, para indústria, para o comércio, para o turismo, enfim, para diversas áreas. Ela vai ter uma grande importância, tudo bem? E aí, o que acontece? A previsão do tempo é uma coisa que vem sendo feita há um tempinho, tudo bem? E as técnicas utilizadas nas previsões meteorológicas, elas foram evoluindo muito nesse tempo, com a criação de instrumentos específicos e cada vez mais precisos. E esses instrumentos são utilizados para medição de temperatura, pressão, direção e velocidade do vento, direção e quantidade de chuva, radiação solar, umidade, tudo isso. E aí o que acontece? Existem as chamadas estações meteorológicas. As estações meteorológicas, elas possuem todos os instrumentos necessários para que a gente possa realizar ali o estudo do tempo e do clima. Termômetro, pluviômetro, parômetro, dentre outros, tudo bem? E aí, por isso é que elas são chamadas de estações meteorológicas. Lá a gente consegue fazer esse estudo completo. E a leitura dos instrumentos dessas estações é que vão permitir a gente conhecer o estado atual da atmosfera em diferentes regiões, ou o tempo meteorológico local. Tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês, né, vou pontuar algumas das importâncias da previsão do tempo para essas diferentes áreas que a gente conversou. Então, por exemplo, a gente tem a aeronáutica. As previsões de nebulosidade, visibilidade e condições do vento, elas são essenciais para a segurança nas decolagens e nas aterrissagens, certo? Então, é importante a gente ter conhecimento dessas condições do tempo, né, nas rotas dos voos, por questão de segurança. Por exemplo, eu preciso saber se eu vou ter turbulência, se eu vou ter uma região que eu tenho presença de gelo nas nuvens, coisas nesse sentido, para que a gente tenha um voo com segurança. Então, a previsão do tempo, ela entra nesse ponto, por isso ela é tão importante. Navegação. As previsões de tempestades, chuvas, ventos, formação de gelo, auxiliam, né, para que a gente possa determinar a melhor rota para o navio, certo? Que é aquela rota que vai garantir a segurança de todos que estão ali a bordo. E também, ela garante que o tempo da viagem feita pelo navio, ela seja o mínimo possível. Principalmente se você estiver falando ali no caso de um transporte de carga, porque você já gera um custo muito grande por levar muito tempo para fazer um transporte. Tudo bem? Para o turismo, como é que a previsão do tempo é importante para o turismo? A previsão do tempo ela vai indicar os melhores locais ali a serem visitados e quais são as melhores épocas. Também vai auxiliar a gente a escolher o passeio mais adequado para aquele dia, tá? Agricultura. Bom, o que acontece? Para a agricultura, é importante a gente ter o conhecimento das condições climáticas, porque vai facilitar, ele vai auxiliar para que a gente tenha decisões, tome a decisão de qual é a melhor época para o plantio, para a colheita. E além disso, a gente consegue definir por meio da previsão ali do tempo, né, das condições climáticas, quais são as plantações que são melhores para aquele determinado local por conta do clima daquela região. Tudo bem? Além disso, a previsão do tempo ali vai ajudar porque ela vai influenciar o crescimento, o desenvolvimento e a produtividade das culturas ali. O clima ele vai afetar também ali a relação das plantas com os micro-organismos, com os insetos, com os fungos, favorecendo ou não a ocorrência de pragas e de doenças. Tudo bem? Ou seja, de modo geral, as principais variáveis meteorológicas que vão afetar o crescimento, o desenvolvimento e a produtividade são a chuva, a temperatura do ar e a velocidade de direção do vento. Bom, outra importância da previsão do tempo está para a segurança frente a fenômenos meteorológicos. O que eu quero dizer com isso? Bom, vocês já viram às vezes, vocês já receberam, viram no rádio, na TV, algum alerta de ventos fortes e chuvas muito intensas, de que a gente vai ter uma tempestade aqui no Brasil? Então, isso coloca a cidade em alerta e permite que a gente consiga se proteger,
se precaver ali de prejuízos, de danos, né, de perdas de vida até, né, porque a gente tem regiões que são mais propícias a ter deslizamento, desmoronamento. Então, quando a gente tem esses alertas de tempestades, a gente consegue se preparar com antecedência para minimizar todos os danos que possam vir a ser causados. E isso não acontece só aqui no Brasil. Isso acontece lá fora também, em outros países onde a gente tem, por exemplo, alto índice de furacões. Então, existe um alerta a respeito disso para que as pessoas possam se precaver, tá? Possam ir para abrigos, possam tomar as medidas necessárias para que elas tenham uma maior segurança. Tudo bem? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje.